Graças a paz, um bom dia. Como eu mencionei ontem, nós vamos estar mudando o estilo dos nossos vídeos. Vou fazer vídeos menores, de um versículo só, 2 no máximo. E estarei postando todos os dias agora, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, mudando um pouquinho o nosso foco, né? Apesar da gente estar falando sempre da palavra de Deus, e isso por si só já é algo, né, que evangeliza as pessoas, porque a palavra de Deus é ela que faz todo o trabalho, né? Visto que a gente só planta a semente e é Deus que dá, né, o crescimento. Enfim, estamos aqui hoje para compartilhar mais, né, uma palavra, mais um momento, né? Meu nome é Alan Conte Jr., perdão por não me apresentar antes, né, para aqueles que não me conhecem. Eu sou da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso, aqui em Guarulhos, e convido você a meditar comigo hoje um salmo bastante conhecido até, relativamente falando, um dos primeiros salmos, né, o salmo de número 4. Nós vamos ler somente o primeiro versículo e eu vou pensar com você hoje num tema, ouve, ó Deus. Porque muitas vezes a gente acaba ficando frustrado, né, com algumas coisas da vida, e a gente precisa, né, sempre colocar tudo diante de Deus para que, né, o Senhor, conhecendo o nosso coração, né, saiba que a gente precisa fazer isso para despejar para fora, né, colocar para fora as coisas que não nos fazem bem. Então, vamos ler. Estará aparecendo aí na sua tela. Leia comigo então, Salmo de número 4, né, o Salmo de número 4, seu primeiro versículo, que diz o seguinte: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha retidão. Na angústia dá-me alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Esse salmo aqui, de número 4, é interessante que ele é um par com o salmo 3º, né, o que vem antes dele. Só que cronologicamente falando, possivelmente alguns estudiosos dizem que ele vem, cronologicamente falando, antes do 3º. Os dois salmos, eles retratam a mesma história. A fuga de Davi da presença de Absalão, filho de Davi, que tentava matar o pai. Né, Absalão havia incitado uma revolta dentro da terra, né, de Israel contra seu pai Davi. Seu pai Davi já tinha, né, uma idade um pouco mais avançada, ele não era velho, mas já um pouco mais avançado. E o povo, que outrora era unânime em relação ao fato de Davi ser o rei escolhido por Deus, foi enganado por Absalão, né, um homem que a própria Bíblia diz que não havia beleza igual a dele, um homem carismático. Então ele enganou todas aquelas pessoas para seguirem ele contra Davi, né? O rei que havia sido ungido por Deus, o rei que se torna, né, depois de um tempo, o escolhido, né, o rei modelo, onde as pessoas, né, vão retratar na Bíblia, depois nos escritores, o relato de que ele era um tipo de Jesus, né? Quando a gente vê o tipo de Messias, né? Você dá uma olhada muitas vezes quando vai falar do reino messiânico, muitas vezes Davi é retratado como, né, esse rei quase perfeito, né? Lógico, a gente sabe que ele não era perfeito, né? Teve sua parcela de erros e culpas, mas ele ainda assim foi o homem segundo o coração de Deus. E aqui é interessante que esse salmo provavelmente ele aconteceu à noite, né? Na noite em que Absalão o perseguia, e o salmo 3 aconteceria ali provavelmente na manhã seguinte. Então, quando a gente vê ele falando assim, responde-me quando clamo, o coração de Davi nesse momento era um coração terrivelmente entristecido. O próprio filho buscava matar o pai para que ele tomasse o poder. É interessante você notar que muitas vezes, né, durante a nossa vida, são as coisas que a gente mais tem expectativa que não dão certo, que são tomadas de nós, ou simplesmente Deus fala não. E são essas coisas, elas criam em nós uma frustração tão grande que às vezes nós queremos desistir, nós não queremos mais seguir, nós não queremos mais continuar. Só que nós esquecemos que da mesma forma que a história de Davi, ela estava nas mãos de Deus desde o momento em que Davi, aliás, muito antes de Davi nascer, esses momentos também estão nas mãos de Deus, e quando esses momentos não são causados por erros nossos, eles estão debaixo da soberania de Deus. Então, da mesma forma como Davi fugia de Absalão, talvez você fuja dos seus problemas, fuja das situações, porque você teve uma decepção, uma frustração enorme.
Só que Deus, quando eu já disse que não é a gente que se coloca, Deus ele traz essas situações para que nós confiemos mais nele. E é justamente o que Davi vai fazer aqui, porque ele chama: ó Deus da minha retidão, na angústia dá-me alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi aqui não pede que o filho morra, Davi não pede que a situação se resolva, Davi não pede nem necessariamente forças nem nada. O que Davi está pedindo é: Deus, nesse momento que eu estou aflito com problemas, por favor, me dê consolação. Derrame a sua misericórdia sobre mim. E quando ele fala, ouve a minha oração, na verdade ele não quer que Deus escute necessariamente a oração dele, porque Deus vai ouvir. Mas esse ouve é mais como um responda a minha oração, por favor. É interessante que Deus ele ouve todas as nossas orações e responde só as que a gente orou corretamente. Ainda que nós sabemos que nem somos nós que oramos corretamente, né? Porque é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas ele responde as orações que ele acha necessária. Então, quando Deus ele não responde as primeiras orações, é porque ele deseja algo de ti. Que você confie, que você obedeça, que você creia somente. Então, talvez na sua vida você tenha algum problema, alguma coisa, algumas situações, desânimo. Talvez na vida pessoal, financeira, eu não sei onde é. Mas o que eu posso te dizer, e isso com certeza, é que se você é crente em Cristo Jesus, numa igreja séria, uma pessoa que busca a Deus verdadeiramente, descansa sua alma em Deus. Porque da mesma forma que Davi pediu, Davi foi atendido. Porque não foi nas mãos de Absalão que Davi teve seu fim. Foi um grande rei de Israel que morreu velho e farto de dias, pela graça de Deus. Então ele não morreu. E na situação que você passa, você também não vai perecer. Só que tanto quanto Davi entendeu que ele não deveria fugir mais, quando ele chegou ali no acampamento, e nós vamos ver aqui mais pra frente que na história você vê que ele volta e luta, né? Ele volta e toma o trono de volta, né? Você vai notar que Deus quer que você confie nele e haja de acordo com a vontade dele, seja qual for. Então, se você tem algum problema, se as situações não estão boas, tenha certeza. Entregue a Deus e Ele estará no controle da sua vida e de tudo que acontecer. Fique em paz. Deus é contigo. Fique em paz, sabendo que o guarda de Israel, que nunca dorme, ele há de colocar as mãos sobre você, sobre sua família, e fazer a vontade dele, desde que você seja obediente, desde que você seja um verdadeiro servo dele, como Davi foi. E ainda que seja um único versículo, né, e não reflita todo o salmo, porque tem algumas outras nuances desse salmo que é maravilhoso, mas isso aqui fica de consolo a você. Não importa a situação difícil, clame a Deus, Ele vai te ouvir. E como é o nosso tema, né, dessa pregação, ouve, ó Deus, e Ele vai te ouvir, porque Ele é um Deus misericordioso, maravilhoso e todo-poderoso. Vamos orar encerrando esse vídeo. Santo Deus, Pai eterno, eu sei, Pai querido, que Tu e somente Tu, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pela Tua graça, o Senhor tem nos coberto com o Teu poder e o Teu amor. Eu Te louvo por tudo. Peço que o Senhor abençoe as vidas que nos ouvem, seja feito o Teu querer e a Tua vontade. Eu Te louvo por tudo, porque Tu és maravilhoso, Pai querido. Cuida de nós, dá uma boa semana. Obrigado pelo dia de ontem, pela segunda-feira, onde o Senhor cuidou, guardou, livrou, protegeu e derramou suas bênçãos sobre nós. Peço que o Senhor continue fazendo isso, se for da Tua vontade. Nos ensina a sempre amar o Senhor, renunciar nossas vidas, carregar as nossas cruzes e vivermos assim, somente para agradar ao Senhor. Peço que o Senhor abençoe a vida de quem nos ouve. Peço que o Senhor ouça as nossas orações e que nós sempre tenhamos um coração pronto a se lembrar que nas tribulações, nos problemas, nas dificuldades, basta clamar ao Rei de Israel e Ele há de agir da maneira que Ele achar necessária, pois Ele é o nosso santo soberano Deus, Javé Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o grande Elohim, Eloi, o Deus Criador, porque nós servimos a um Deus vivo, não um Deus morto. Eu Te louvo por tudo, que o Senhor cuide de todos nós e seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, obrigado por nos ouvir, seja feito, a vontade de Deus nesse restante de semana, que Deus abençoe sua vida, seus planos, seus projetos, obrigado por tudo,
Fique com Jesus. Falou!